Oi, gente, bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 16 de março de 2023. Está começando mais um programa Pelicano no Deserto. Deixa eu me apoiar aqui melhor. Então, eu deixei alguns stories aí anteriormente e eu ponho as perguntinhas aí pro pessoal, para o pessoal pesquisar. É só dar uma olhadinha aí nessas figurinhas aí, eu gravo elas aí, vocês dão uma olhada e dão uma colada aí para não ficar sem responder. Responde você mesmo, não precisa digitar nada aí para mim não. Eu sou aluno como vocês, mas vocês precisam fixar. Então, quando eu fiz aí a adição teosófica, né, das horas iguais 7 7 deu o arcano 5, né? A letra hebraica Re, seu valor 5. E aí eu peço, quais são os salmos? O salmo é o 119, que faz menção a todas as letras hebraicas. E lá na letra Re, ele tem uns versículos. Se eu não me engano, é do 33, 34. Vou confirmar aqui. Se eu não me engano. É letra Re, arcano 5, número 5, tá? O valor dela é 5. Então tá lá, é 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Esses são os versículos. Aí você escolhe um que você, né, no seu dia que você queira. Eu vou escolher o 37. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Pratica. Isso é prática. Isso é o que a gente chama na interpretação, que a gente utiliza das nossas de leitura, que é as nossas interpretações que a gente vai fazendo com a leitura. E a outra letra que foi, se eu não me engano, 8816, 1 mais 6, 7 é a Zain. Zain, tá aqui. Aqui na Bíblia chama Zaine, né? Os versículos do 49 até o 56. Escolhe um e aí você estuda. Vamos lá, 52. Lembrei-me dos teus juízos, antiquíssimo, ó Senhor, e assim me consolei. E assim sucessivamente você vai praticando repetitivas vezes, se torna um hábito e o caráter, né, ele vai começando a se modificar. Então vamos começar, que eu não vou me prolongar nesse pericano, porque eu fiz uma apresentação, né, com relação à resolução normativa 1059, ela foi é a resolução que reforma a lei 14.300 para poder a gente ter aí uns entendimentos. E a gente tem que lembrar que tudo é lei, né? As leis divinas, lei da terra, tudo você tem que ter, né, esse conhecimento, esse estudo. Por exemplo, né, o estatuto. O estatuto ele é uma forma de você seguir, né, aquelas regras daquela instituição. Enfim, então essas são as regras que nós devemos praticar no nosso dia a dia para a gente ter uma vida de acordo com aquilo. Mas nada impede de você tratar isso como de uma forma que não seja dogmática. É como os estudos da Torá, do Talmud. O Talmud é a soma da Mishnah e. Eu esqueci o nome da outra palavra. Então o Talmud é o que? São os debates com relação àquela lei da Torá. Então a Mishnah e. Eu esqueci o nome da outra. São os debates. Debates de que você tem um ponto ali que está sendo observado na Torá, mas que você entrou ali agora naquela conversa junto com outros para poder fazer a modificação daquilo. E o estatuto é a mesma coisa, dentro lá da instituição. Vamos pegar assim de exemplo a Câmara Municipal. Então o estatuto está lá.
E existe uma regra que já está ultrapassada e precisa ser modificada. Então entram em debate e vamos, né, conversar sobre isso para poder fazer essa modificação. Então nada do que é dito, né, com relação às leis hoje tem que ser dogmática. A gente tem que participar, né? A gente tem que ser democráticos e analisar de acordo, né, em grupo, se é benéfico ou não. Por isso, a Lei 14.300 foi debatida com vários pontos e agora tem um novo ponto lá que é sobre a questão do biooptante, né? É aquele que está conectado, né, no seu transformador, né, com 112 kVA, e aí ele pode optar, ele está lá no grupo A, pagando demanda, e aí ele pode optar para ser do grupo B, não pagar demanda. Então aí tem um outro debate, aí vai levar lá, né, para as audiências, enfim. Então eu fiz um estudo, aí eu tenho que passar isso, porque as energias renováveis é um advento, é uma modificação, para que todos participem, que todos entendam e simplifiquem. E aí, para de ser um monopólio de algumas distribuidoras, eu ofereço oportunidade para várias pessoas. É isso. Então eu participo como tradutor, interpretador, leitor. Aí a gente tenta, né, resumir e colocar à disposição. Mas vamos ao que interessa sobre a mensagem para a gente trabalhar no Pelicano Deserto. Eu sempre coloco isso junto, né, essas informações, porque vai que alguém que participa do setor está também participando dessas mensagens importantes com relação ao espírito, né, que é, a gente tem que manter o nosso espírito, a gente tem que viver na matéria, mas a gente tem que manter a nossa conexão. Então é isso que a gente vai falar hoje com relação ao nosso trabalho de permanecer, né? Manter fixo. Sem dúvida, eu estou quase bom. Já estou ótimo. Já estou sarado. Pronto. Sem dúvida te perguntas: o que convém fazer para que tua existência nunca se afaste do caminho real que segue sob os auspícios da sua vontade de aspiração ao divino? Despojar-se do seu caráter dos dois maiores defeitos da natureza humana, o egoísmo e a vaidade, com todas as suas consequências e erros, e adquirir um amor intenso e absoluto, combinado com uma perfeita tolerância, compreensão, que constitui o mais elevado grau de amor. Os esforços que fazemos para aperfeiçoar e ter domínio sobre nossas ações são nossas metas a alcançar. Não se consegue avançar andando para trás, nem subir a escada da vida indo degraus abaixo. É preciso ter pensamento positivo e ter entusiasmo. É bem verdade que não vencemos sempre na vida, mas mesmo quando caímos, podemos nos levantar e começar de novo, de uma outra forma, ainda melhor. É melhor dizer e ouvir que a sorte sorri para os entusiastas e ousados e saber e entender que a alegria e a felicidade não sorriem para a pessimista de plantão ou de carteirinha. As dificuldades, as experiências, as aflições e os sofrimentos fazem parte da condição humana. Ninguém está livre disso, mas o que podemos fazer é a forma como reagimos diante das adversidades e como as superamos. Antes de tudo, é preciso tentar com discernimento, certamente com prudência e entusiasmo, superar os medos e as aflições que nos impedem de ir adiante.
devemos nos esforçar para melhorar nosso comportamento e fazer a nossa vida evoluir positivamente, sem esperar nada em troca, nada dos outros, sem ficar procurando culpados pelos nossos erros ou nossas quedas, sem pretextos e sem desculpas. Mesmo que tenhamos uma infância difícil, isso não deve nos impedir de ir em frente. E não é a cabeça que devemos abrir para avançarmos no caminho da verdade, mas o coração. E começamos o dia assim. Não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai Todo-Poderoso, aos mestres cósmicos e a todos os irmãos que estão comigo. Graça e paz. Da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente mal. Pela vontade de Deus nosso Pai, ao qual a glória para todos sempre. Amém. Então, como havia dito logo no início, está começando mais um programa Pelicano no Deserto. Essa é a nossa classe. E é suficiente dizer que eu sou um aluno como você. E o mestre quer que eu apresente a lição de casa para os colegas. E hoje é a retidão espiritual, mantê-la, exercitá-la, é um exercício, todos os dias praticar, para que você não dogmaticamente crie no seu subconsciente repetitivo as coisas, mas sim, através das leis divinas e as leis espirituais, mantê-las conectadas ao espírito, que a gente é dual, né? Mente e corpo, mas é trino em manifestação, mente, corpo, alma e espírito. Aliás, é corpo, alma e espírito. Então manter essa conexão é fundamental. Sem dúvida, te perguntas o que convém fazer para que a tua existência nunca se afaste do caminho real, que segue sob o auspício da vontade de permanecer conectado ao Espírito. A isso, aqueles que são superiores e que ainda te são desconhecidos, te responderiam que sabes perfeitamente, pois nada do que é estranho ao bem supremo é ignorado pelo homem. Quando ele pensa mal, quando ele fala mal, quando ele age mal, ele o sente com maior ou menor intensidade e com maior ou menor rapidez, mas sente. Na falta e no erro, só os que se recusam a admitir a evidência endurece o coração. É como dizer assim, poxa, cometi vários erros, mas eu não vou admitir nenhum deles, vou continuar. E aí vai endurecendo, vai petrificando. Você reconhecer, admitir e pedir perdão, você dissolve isso. Essa é uma técnica, é uma prática. E não se importe com as perdas, porque nós viemos ao mundo sem nada e vamos sair dele sem nada. Você imagina assim, tudo aquilo que eu construí, tudo aquilo que eu consegui, quando eu me for para o outro lado, a quem vai pertencer? Pensa nisso. Aqui o amor começa a traduzir a prosa da vida em hinos e cânticos de louvor, com música que é preparada,
A noite para ser cantada durante o dia. Aqui a força do amor despe-se dos seus véus e ilumina todos os recessos do coração, criando uma felicidade que só é exercida pela da alma quando se encontra com Deus. O casamento é a união de duas divindades para dar nascimento a uma terceira na terra. É a união de duas almas no amor tão forte que possa abolir qualquer separação. É aquela superior unidade que funde as metades antes separadas de dois espíritos. É o elo de ouro de uma cadeia cujo começo é um olhar e cujo fim é a eternidade. É a chuva pura que cai de um céu perfeito para frutificar e abençoar os campos da divina natureza. Assim como o primeiro olhar entre os que amarão é como uma semente lançada no coração humano, e o primeiro beijo dos seus lábios uma flor nos ramos da árvore da vida. Também a união de dois amorosos pelo casamento é como o primeiro fruto da primeira flor daquela semeadura. Esse texto é de Khalil Gibran sobre a questão da união, né, dos seres. Existe um ditado muito comum aos místicos, né, que é o casamento é alquímico, né? Você penetrar no coração, fazer com que você penetre no coração de Deus e o coração de Deus penetre em você. É o casamento alquímico. Então a gente isso é uma simbologia. Esse texto de Khalil Gibran é uma simbologia. A gente leva muito pro lado assim amoroso e tal, da coisa, mas é uma simbologia. E a gente tem que saber interpretar. É isso que está aí no Psades, né? Você tem a leitura, aí depois tu vai lá no Remédio, que são as dicas, né? Isso tem a interpretação da tradição primordial, tudo escrita e oralmente, né? Aos pouquinhos você vai absorvendo, né? A ciência informa que o caos social em torno da humanidade é fruto da sua falta de consciência acerca de si mesmo e de suas ações. Por isso, nada é mais objetivo e lúcido do que desenvolver algo que possibilite nosso crescimento. Ou seja, se sabemos que a falta de consciência é o que acarreta os problemas humanos, estamos amparados por razões que legitimam sua busca, bem como a sua experimentação. Mas buscar por si só não credencia a encontrar o foco de nossas ações. É preciso buscar dentro de ações seguras, plenas de beleza, com real significação e real riqueza, o auxílio que norteia o ser humano rumo ao seu equilíbrio sociopolítico, econômico, ético, moral e espiritual. Não é isso? Então, o desenvolvimento da consciência assume então um papel fundamental aí para a humanidade. Qual seja reorganizar estruturas sociais, políticas e econômicas, éticas, morais, e inserir neles um cunho espiritual. Como isso é difícil, como isso é complicado hoje. A gente tem as religiões que são fundamentais, todas elas são fundamentais para a religação espiritual, mas, enfim, vivemos no mundo da matéria. Então as nossas buscas, as nossas necessidades, elas distanciam mesmo, elas têm um poder magnético que separa o ser humano da busca espiritual. E aí você tem as suas quedas, e aí você tem a sua separação, e aí você tem o coração
totalmente é, um outro reconhecimento, né? Você tem a janela inferior aberta, onde a serpente penetra e põe a cabeça para poder enxergar, né, a matéria, que ela está aprisionada. Então você fica aprisionado também. É mantendo o seu ritmo em consonância com o ritmo cósmico ou com a sintonia com o infinito que o ser humano pode manter sua saúde e seus afazeres encaminhando para o mais elevado grau e se manifestando com abundância na forma de bem-estar, felicidade, prosperidade e paz. Vale bem dizer que a palavra pobreza ela é uma, uma, uma frase que ela já tem uma simbologia penetrante. E você se desvencilhar dessa simbologia, dessa petrificação que causa no seu subconsciente e no seu coração com a palavra, você não consegue se libertar. É muito provável quando você consegue alcançar um nível, né, espiritual, que essa palavra não te importa, não vai te fazer diferença alguma. E você vai poder seguir tanto na riqueza e na pobreza que não vai te fazer diferença nenhuma. É isso. É você se libertar. Existe uma maré nos afazeres humanos, a qual, né, aproveitando, né, enquanto ela é cheia, ela te leva à fortuna, já dizia Shakespeare. Tudo tem a sua ocasião própria e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou, já dizia Salomão. São duas experiências fundamentais. Salomão e Shakespeare. Shakespeare viveu como um grande intérprete que era, mas a gente não, até hoje, para aqueles que são místicos estudiosos, se Shakespeare era um personagem através de um ser humano que, ao meu ver, velava tudo aquilo que ele queria levar para a população e não podia, e criou esse personagem. Enfim, a gente tem essas místicas que a gente deve, né, buscar e entender. Buscar primeiro o reino dos Deus e a sua retidão, e todas as coisas vos serão acrescentadas. As palavras realmente nos dão uma ordem e uma promessa. Na injunção acima temos temos a ordem: buscai primeiro o reino de Deus. E ela seguida pela promessa de que todas as coisas nos serão acrescentadas. Então, parte do princípio que quando você tem uma busca, que você tem aí um entendimento, é como você, numa analogia simples, é como você tem a terra, você chegou, arou a terra, adubou a terra, colocou a semente, você já plantou. Então é como se você tivesse buscado o reino. E agora as coisas vão ser acrescentadas, vão ser o que? Ali a produção, né? Se você mantiver todo o seu trabalho, todo o seu pensamento, né, nas coisas do espírito, e sabendo que tem um risco a correr, mas sabendo que aquele risco você não vai te impedir de fazer novamente, né? Vamos dizer sobre tempestade ou o plantio não vingue, mas você sabe que a terra está ali e você vai poder novamente arar ela, tratar e fazer novamente o seu plantio. Então você parte do princípio que você tem o reino de Deus ali e vai ter ali o seu benefício, o seu retorno, né? Então você estar seguro mentalmente daquilo que você está exercendo.
Buscar o reino de Deus propicia suas próprias bênçãos e recompensa com parte inerente dos princípios e procedimentos. Podemos pensar que, devido ao nosso anseio pelas coisas materiais como a riqueza, a saúde, o gozo e da paz, a felicidade, a liberdade e as necessidades da vida, a média dos homens e mulheres da atualidade pouco está interessada nas coisas espirituais. Então é isso, ela pratica pouco o espírito, mas tem muito mais, devido até ao sistema, né, que a gente é embutido durante criança, até essa busca. A Cabala ensina muito bem, né, de você deixar o pote bem cheio, né, você não ser um transbordar dessa necessidade, desse desejo, que a necessidade é desejo, então faz com que você fique buscando o tempo todo, e não é isso. Se isto é verdade com relação à humanidade atual, deve ter sido também verdade na época em que a injunção acima foi tão positivamente feita às multidões. Sem dúvida, Jesus não desconhecia as exigências da vida e não pretendia inferir que não deveríamos pensar na necessidade de alimento, na saúde do corpo, na segurança de nossa posição individual ou ainda em possuir uma casa confortável e segura para gozar umas coisas indispensáveis às delícias da vida. Sua afirmação a vários indivíduos no sentido de que, a menos que renunciassem à sua riqueza, não poderia segui-lo ao penetrar no reino dos céus. Não objetivava tornar-se regra geral para toda a humanidade, nem significava ela que todas as coisas materiais que possuímos constituem empecilho ao nosso desenvolvimento espiritual. Então está aí a noção de que dá para você buscar a matéria e buscar o espírito em equilíbrio e fazer com que as duas coisas, né, se manifestem em sua vida e você tenha plenitude, né, retidão espiritual e as benéficas da matéria ao seu redor. No notável episódio em que ele instrui o indivíduo a renunciar à sua riqueza, estava se dirigindo a uma pessoa que tinha muitas posses e que tornara sua devoção o acúmulo de riqueza. Havia feito da riqueza o seu Deus, a sua preconização, a sua adoração. Ele dirigiu suas palavras principalmente a esse indivíduo, não a todos eles, que escarneceu dos seus ensinamentos de espiritualidade e se jactava de que, com sua enorme riqueza, poderia comprar tudo ou conseguir qualquer coisa do mundo de que ele pudesse necessitar. Então, no pensamento desse indivíduo, é que ele, possuindo muito mais matéria do que espírito, ele poderia até comprar o espírito. Olha, você vê isso. Então, Jesus diz a ele que é para ele, né, se desfazer de toda a parte material para poder ele seguir. Então, a gente parte do princípio que a gente está na matéria, a gente tem a necessidade, a gente tem que suprir, é o pote meio cheio, não é um desejo de abundância, de destrambordar o pote. Então nós somos um vaso de desejo e devemos sim buscar nossos desejos, né? Suprir nossas necessidades. Mas a gente precisa ter entendimento que há um equilíbrio de você manter ele num certo patamar, num certo nível. Até porque você tem essa coisa de nós sermos um vaso, de recebermos a luz, e aqueles que não estão com esse conhecimento, eles estão sem a luz, né, do Criador, sem como recebê-las, porque não tem entendimento, estão
praticamente numa busca incessante da necessidade. E aí que vem aquela coisa do trabalho voluntário, de você poder oferecer a ele um entendimento para que ele não sofra dessa forma com relação à necessidade, né? Aí você tem esse trabalho de oferecer conforto para o entendimento, que não é só da necessidade que a gente se vive. A pobreza não é um mal que, que a gente deve tratar como algo que é um flagelo, que é uma coisa. A gente não tem que tratar dessa forma, porque a gente acaba fortalecendo esse entendimento, esse pensamento. A gente tem que tratar da pobreza de uma simplicidade, uma coisa simples, um ser simples, que ele tem plenitude e tem a sobrevivência dele, sobrevive das coisas simples. A gente tratar da pobreza dessa forma, naquilo que as coisas simples da vida, isso sim é pobreza. Aí você tem um entendimento diferenciado. É olhar para o outro lado, não da pobreza como aquela coisa degradante. E aí o ser humano ele entra num outro nível com relação à pobreza. E aí quando ele aprende que as leis divinas, as leis da natureza, né, propôs para que tudo aquilo que a gente tem necessidade está na natureza, é como um pássaro, né? Ele não vai no caixa eletrônico sacar, ele não precisa do banco, ele não precisa, né, de pagar aluguel, não precisa de nada disso, ele simplesmente vive. Ele não sobrevive, ele vive, ele vai achar uma árvore que tem a fruta que ele quer, ele vai encontrar a água que ele precisa beber, tudo na natureza. E ele é pobre. A pobreza é a simplicidade. É uma ave simples, é frágil, né? É aquela coisa frágil que a gente tem, que a gente pode segurar e até pode machucar, enfim, e vive. Então é essa analogia. Então a gente, desde que foi, né, criado o sistema de divisões, de áreas, de conquistas, a gente foi criando uma conotação de pobreza muito ruim mesmo. Pobreza é simplicidade. Ser simples, é o que tem, o que você utiliza, tem um espaço para poder você produzir algo para que supra a sua necessidade e você produz. É isso, né? E é que para poder você reintroduzir isso nos seres humanos, é trabalho voluntário, é o que a gente vê aí, pessoas se dedicando, né, com trabalhos sociais maravilhosos, né, oferecendo ajuda psicológica, trabalho psicológico hoje que a gente vê aí utilizando não medicação, mas e sim práticas saudáveis. Eu tenho um projeto que está há muito tempo, né? Aí eu tento colocar ele, né, em andamento e prática, né, na nova sociedade, que é a ONU, né, oferece lá nos 17 ODS, que é trabalho com a horta comunitária. É simples, né? Aquele sem teto, aquela pessoa que se acha que já não tem mais valor para o mercado de trabalho, né? Passou dos. Já não é mais um atrativo para o mercado de trabalho, para o comércio, vamos dizer assim.
Aí ele começa a ter depressão porque não se acha valor nenhum e tal. Aí ou é bebida, ou é drogas, ou é aquela coisa, enfim. Aí esse projeto do 17, da nova sociedade, que está lá muito bem explícito, né? É uma unidade consumidora produzindo com energia solar, né? Fotovoltaica, produzindo sua própria energia, off-grid, né? Sem precisar conectar a rede, uma horta comunitária, produzindo ali na horta, ali, aquele espaço, produzindo uma quantidade que possa fornecer tanto para o município, para as escolas, né, traduzir merenda lá, né, couve, alface, enfim, para restaurantes, né, populares, enfim, um projeto social maravilhoso, que aí você vai tirar lá, para fazer uma triagem entre esses que estão aí na rua, sem teto, e ver os que estão mais capacitados e ficar ali tomando conta, fazer uso daquele plantio, aprender sobre aquele plantio, fazer a colheita daquela horta, né? Fazer a logística, entregar, ele ser reintroduzido para o mercado que de uma forma solidária e assim ele criar um estímulo e ver que ele tem valor, né? É um trabalho maravilhoso, mas enfim, traduzir isso. O problema todo é traduzir isso sem recursos, né? Você não tem recurso financeiro e aí tudo é exigência que para que você tenha os recursos financeiros é você ter a documentação regularizada, aí você tem que ter o dinheiro para ir a cartório, você tem que ter dinheiro para montar, pagar advogado para fazer estatuto. Eu tive que fazer, eu escrevi tudo, não tenho dinheiro, eu sou pobre. Aí vai você fazer toda a documentação de estatuto, você vai ter que ir registrar isso numa. Enfim, existe vamos dizer assim, para você botar a atividade em prática, se você tem a grana, você vai lá e bota mesmo em prática, faz, e depois você faz as documentações. A ideia já está na tua cabeça. Mas se você tem que adquirir recurso financeiro, aí você tem que formalizar tudo na formalidade. E aí você tem que ter gasto. E para quem é pobre e tem essas ideias boas, não há incentivo financeiro. Não há instituição financeira para financiar pobre que tenha pensamento pobre para poder se livrar da pobreza. É isso, porque se ele tem lá, a pessoa, por exemplo, aqui, o cara mora lá numa região que tem um terreno, tem uma área, tem um poço, ou tem um rio, tem um córrego. Ele não tem grana nenhuma, mas ele tem a ideia. Pô, aqui dá para me botar uma horta, aqui dá para me fazer aqui uma estrutura, né, de couve, alface, coentro, né, e fazer um cheiro verde, botar, enfim, umas abóboras aqui desse lado, enfim, aqui o bombeamento com uma bomba solar, puxa essa água, bota aqui nesse reservatório, faço uma irrigação, tem aqui um telhadinho e chama aí um pessoal aí que está na rua aí que está sem trabalho, está puxando uma carroça, né? Mas é uma pessoa boa que tem que vai entender o que eu estou falando. É isso. Aí o cara chegou lá no banco para poder fazer. Não, infelizmente não pode, não sei o que, você não tem isso, você não tem como. Como é que dá o nome? Você não tem um fiador, é, seu crédito é pouco, seu nome está sujo. Felizmente, o país ele vive a pobreza de uma forma totalmente magnética para uma negatividade que, enquanto você ser pobre e a pobreza seria uma coisa simples. Isso, se ele tem um recurso, ele faz tranquilamente esse projeto e é pobre e está lá na pobreza fazendo uso da terra e produzindo.
Eu não queria entrar nesse mérito, mas eu tive que entrar porque eu vou até encerrar. Vamos encerrar da seguinte forma, meditando, né? Porque a gente precisa muito do espírito estar conectado, precisa muito da espiritualidade. Meditemos. O som vocálico do dia de hoje é em, tá? Nós estamos já no período, nós estamos no período G. Deixa eu ver que horas tem, que eu não sei a hora, deixa eu ver. Se já mudou o período. Ainda está no período G, ainda são 10 horas da manhã. O período G termina às 10h17, tá? O período que eu penso a esse trabalho físico também, enfim. Mas vamos meditar o som vocálico amanhã. Vamos inspirar 3 vezes. Fonte eterna de tudo que existe, preencha meu coração com tua luz, com tua vida e com teu amor, para que eu possa sentir e viver neste momento a plena compreensão de ser uno contigo. Dai-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que eu posso e sabedoria para conhecer a diferença. Permita-me, ó grande arquiteto do universo, fazer de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o teu amor. Onde houver ofensa, que eu leve o teu perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver o medo, que eu leve a verdade.
Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Ó Mestre, fazer com que eu busque mais compreender que ser compreendido. Consolar do que ser consolado. E amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se nasce para a vida eterna. Amém. Muito obrigado a todos. Vou deixar aqui essa oração fortalecendo aí ao restabelecimento da saúde da minha mãe, né? Se encontra enferma, fez uma cirurgia de urgência. Deixar aqui um abraço, um beijo gostoso para minha filha Juliana Alves, agora usa Isidro, né? Deixar um abraço, é amanhã dia de aniversário dela, os parabéns, né? Deixando nossa contribuição para aqueles que a gente ama, tá bom? E é isso, fortalecendo sempre o espírito e retidão. Paz a todos.